fazendo uma atividade hoje que foi iniciada aí com esse passeio de bicicleta, por conta aí da festividade que existe no calendário judaico, que aconteceu, na verdade, de sexta noite para o sábado. A gente está fazendo hoje mais por emendar aí com uma atividade que vai ser, além da passeio de bicicleta, a gente vai ter imediatamente depois uma apresentação de música medieval, já vou explicar a conexão. E a gente marcar um pouquinho esse período do calendário da tradição judaica, que se chama Tu Bishvat, daí a brincadeira que o Silvio está fazendo aí, dizendo que ele está gravando para o YouTube Bishvat. Mas Tu Bishvat quer dizer o 15º dia do mês de Shvat, que é o mês do calendário hebraico, que acontece que é um mês que é no coração do inverno, uma vez que nós estamos falando do hemisfério norte, e é o primeiro momento, na verdade é a lua cheia nesse mês, que é no meio do inverno, e que é o momento em que o inverno no hemisfério norte quebra. Existe um conceito na tradição judaica de que a força, por exemplo, a força da noite, ela caminha até o que a gente chama de Hatzot Halayla, o meio da noite, que é até o instante que a noite está crescendo em poder, chega uma hora que a noite começa a perder poder, mesmo que ainda continue escuro. Então, quando está voltando de uma festa às 3 horas da manhã, já está tudo escuro, mas não é noite, porque a influência do dia, a presença do dia começa a ser forte e tudo mais. Então, a Tu Bishvat marca um momento em que, por ser a lua cheia desse mês, é um momento que para o hemisfério norte quebra e começa a aparecer os primeiros gritos aí do que vai ser a primavera. Então, tecnicamente, é como se fosse Tu Bishvat é o início e vai depois ser marcado pelo Purim, que tem uma correlação com o Carnaval, e logo depois o Pessah, com a Páscoa, que é o início realmente do período da primavera. E, na verdade, esse era um marco também, porque era na tradição judaica nós temos 4 anos novos. Um ano novo que a gente considerava da criação do mundo, que é quando a gente contabiliza os anos, que acontece normalmente em setembro, que é o Rosh Hashanah, mas existe o Rosh Hashanah Shel Ilanot, que junto com os outros anos novos, assim como para nós, no final de abril, no calendário civil brasileiro, há um ano novo do imposto de renda. Exatamente, todo mundo sabe que tem um ano novo do dia 31 de dezembro e tem um ano novo do dia 31 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril é um ano novo para todos nós. Vamos ter que se preparar, tem uma série de coisas. E era exatamente o que, de certa forma, era inicialmente essa festa, porque era quando os impostos das árvores, porque é considerado como uma festa das árvores, mas é porque as árvores frutíferas durante 3 anos, elas não eram permitido o consumo delas. Elas eram o que a gente chamava de orlá, que é uma árvore muito nova e você não consome os frutos dessas árvores até o 4º ano. A partir do 4º ano você podia consumir e havia um imposto sobre as árvores frutíferas, e que era pago em Tu Bishvat. Então era uma espécie de ano novo nesse sentido. Com o passar do tempo, essa festa ganhou, principalmente no período medieval, ela ganhou uma conotação ligada às estações do ano, não só lua cheia, para nós está hoje difícil de a gente estar vendo, mas é período de lua cheia, mas é também essa passagem, essa marcação da passagem aí das estações. Então a gente vai fazer aqui o que durante o período medieval os cabalistas transformaram no que eles chamavam de Seder, uma celebração, uma forma de celebrar, de ritualizar esse dia de Tu Bishvat, e que fala principalmente da natureza. E a força, eu acho que da festa hoje em dia é toda uma relação da gente resgatar uma relação positiva com a natureza, nós que estamos desgastando, estragando, queimando a nossa natureza, e lembrar das árvores, o quanto as árvores são para nós uma conexão e um modelo, um símbolo espiritual, já que as árvores têm essa construção, que são as raízes que falam do mundo concreto, do mundo terreno, e os seus galhos que se abrem em direção aos céus, portanto falam muito dessa conexão entre aquilo que é concreto e aquilo que é subjetivo, de uma dimensão celeste. E então eles criaram justamente uma forma de ritualizar isso, com dois
dois elementos principais que a gente vai estar usando aqui. O primeiro deles é o vinho, né, que é marcado aqui com 4 tipos de vinho. Um vinho tinto, que representa o inverno, né, e representa a estação, né, mais de rigor, onde a terra está toda adormecida lá no hemisfério norte. Aqui a gente não conhece muito isso não, mas as estações não estão tão marcadas, mas para eles é um momento onde a natureza está adormecida. E depois um vinho tinto com bastante vinho branco, marcando já o início do período aí da primavera. Né? O terceiro é o vinho branco, marcando o verão. Né? E depois o vinho branco, já com bastante vinho tinto, marcando o inverno e marcando, portanto, essa progressão que a gente tem na natureza. Tem a ver, obviamente, com os 4 elementos, né? Com terra, água, ar e fogo, tá? Que são os elementos, principalmente no período medieval, eles gostavam muito dessa representação dos 4 mundos, tá? E que é uma representação muito interessante, porque obviamente a terra tem a densidade, né, daquilo que é mais mundano, e depois a água tem menos densidade, ao mesmo tempo é uma matéria que a gente consegue sentir e tudo mais. O ar, né, tem essa dimensão, né, etérea já, e o fogo, né, que é uma matéria muito estranha, né, porque ela é uma matéria que na verdade é energia, e assim representavam esses 4 mundos: o mundo físico, o mundo que eles consideravam emocional, o mundo intelectual e o mundo espiritual. E a segunda coisa que a gente vai marcar aqui é como que isso se revelava nas árvores. E eles viam uma coisa muito interessante, porque o elemento, a raiz, é o elemento verdadeiramente mais concreto de uma árvore, né, que é onde dá o grounding, a sustentação, tudo tem a ver com as raízes. Depois você tem essa dimensão já voltada a um lugar mais celestial, que são os galhos, né? E depois um lugar ainda mais etéreo, que são as folhas, né? Cada vez com menos densidade, menos ligado ao chão. E o elemento supremo etéreo de tudo isso são os frutos, porque os frutos são quase que coisas que já não tem mais a ver com a árvore, né? Já tem a ver com a semente, com a próxima geração, tem a ver com algo que é doado, né, da árvore. Então era visto o fruto sempre como uma coisa muito simbólica dessa dimensão mais subjetiva, mais celestial, nas manifestações aqui na nossa existência física. E eles então marcavam justamente 4 tipos de frutos, né? As raízes, os galhos, as folhas. O fruto era o lugar mais celestial. Dentro dos frutos haviam 4 também universos, 4 mundos. O primeiro, os frutos que tinham que ficar muito defendidos, né? Porque na tradição cabalística, tudo que tem casca representa algo que tem que se proteger. A parte do trabalho espiritual na tradição cabalística é falado disso, de vencer as clipotas, as cascas que as coisas têm. E eles olhavam e viam que tinham frutos que eram muito protegidos, que eles tinham que ter uma proteção externa, cascas, né, grossas, etc., que não são comestíveis, né, e tinham que ter também uma proteção na semente, e as sementes não eram comestíveis. Portanto, representava a dimensão talvez mais protegida, mais cheia de pele, né, que tem a ver com as coisas mais mundanas. Quanto mais separado por peles que dão contorno e fronteira a alguma coisa, mais mundano, mais concreto. Depois você tinha frutos que a casca era comestível, portanto não se preocupava tanto em se proteger do lado de fora, mas o coração dela, que era o caroço, era assim, duro e protegido. Depois você tinha as que tinham casca, que protegia, mas o coração era comestível. E por último você tinha frutos que eram casca e os próprias sementes comestíveis, portanto representando os frutos mais entregues e mais sublimes, e que representavam talvez a dimensão mais celestial possível, né? Então nós temos uma seleção aqui também
de frutos, né? Como, por exemplo, olhar aqui, vou pegar desse nosso churrasquinho de fruta aqui. Aqui a gente tem o melão, por exemplo, né? Que é um fruto que tem casca não comestível e caroço não comestível, portanto, uma fruta toda protegida, ainda, mesmo sendo um fruto, algo que se entrega e que sai da árvore e se entrega, está numa dimensão mais protegida. Depois a gente tem a uva, que essa aqui, por acaso, né, tem a casca, uma casca que pode ser comestível, tem criança que não acredita nisso, né? Mas casca comestível, mas o caroço não é, a gente pode engolir, mas ele não é comestível. Embaixo a gente tem uma que tem a casca não comestível, mas o coração dela totalmente entregue. E por último o morango, que é uma fruta totalmente, né, entregue. Né? Então aqui estão representados os 4 mundos, da mesma maneira que a gente tem representados aqui através do vinho. Então a gente vai marcar isso. Depois a gente tem já o pessoal aí da música que vai nos conduzir, já vai tocar uma música medieval. A música medieval para nós acompanha o fato de que parte dessa celebração foi constituída no período medieval, com essa preocupação muito interessante do mundo medieval sobre os elementos da natureza, uma magia que as pessoas percebiam nesse lugar, né, que era os elementos, né, que faziam as coisas, né, havia uma percepção de que, uau, existe alguma conexão entre tudo que é duro, concreto, material, terreno, com coisas que são sublimes, e eles não conheciam nem os átomos, nem nada direito ainda, mas tinham essa noção de que as coisas que se manifestam no nosso mundo, na verdade, são manifestações de coisas muito mais sublimes que eles não conheciam, e a gente conhece mais e ainda vamos conhecer muito mais lá para frente. Então a música medieval vai nos trazer para esse lugar mágico, né, que é o lugar onde as pessoas constituíram esse ritual. Então vamos começar com o vinho, para a gente ficar um pouco mais alegre, né? E a gente vai vamos começar